Olá, turma! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Que Deus nos dê uma excelente semana a todos, repleto com muitas bênçãos. Amém? Eu convido vocês a abrirem o livro na página 19 a 22. O que teremos na aula de hoje? Na aula de hoje, vamos relembrar o uso do tio, vamos estudar o reconto de fábula e estudar leitura dramatizada. O uso do tio. O tio está dentro do parênteses. Na língua portuguesa, o tio aparece em cima das vogais a e do ou. Em outras línguas, ele pode aparecer em outras letras. Não é correto fazer um tio grande que fica em cima de outras letras. A vogal com tio se junta a outras letras nos seguintes casos. Exemplo: ã, ãs, ãe, ães, ão, ãos, ões, õe e õem. Este é o tio. Ele é um sinal gráfico e serve para indicar o som nasal. E o som nasal ocorre quando, ao falar uma palavra, o som sai pela boca e pelo nariz. Veja algumas palavras: mão, pão, tão, quão. O tio é um sinal gráfico e não um acento. Ele serve para indicar o som nasal. Em palavras no singular, terminadas em ão, e palavras no plural, terminadas em ãos, ões e ães. Exemplos: palavras no singular: peão, cão e mão. Palavras no plural: peões, cães, mãos. Vocês observem que o tio ficou apenas nas letras A e no O. Reconto de fábula. Recontar uma fábula quer dizer contar novamente. Então, quando ouvimos a história, podemos recontar. Porém, a recontagem deve permanecer o mais parecido possível com a versão original. Ou seja, você vai recontar a história da forma que você compreendeu. Vale relembrar que o reconto não é a moral da história. Vocês lembram o que é a moral da história? Nas fábulas, há sempre uma moral da história, há sempre um ensinamento deixado para podermos refletirmos sobre os nossos atos. A moral é um conjunto de valores, normas, noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. A moral da história aparece sempre na parte final da história. Estarei recontando a historinha para vocês, da fábula A Gralha Vaidosa, para que vocês possam estar relembrando. A Gralha Vaidosa. A gralha sempre acalentara o sonho de ser bonita como um pavão. Já sei, vou aproveitar que os pavões estão em época de muda, colherei as penas que estão no chão e todos pensarão que sou um pavão. E foi assim que ela fez. Ao admirar-se nas águas transparentes do lago, que refletiam seu novo visual, com penas com olhos nas pontas, a gralha achou-se o máximo. Pensando que ia abafar, foi ao encontro de outras gralhas. Lá chegando, ao invés de elogios, ela recebeu muitas vaias e foi enxotada a bicadas. Fora, fora! Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, gritaram as gralhas em coro. Enquanto saía às pressas dali, a gralha refletiu. É isso! Eu preciso encontrar a minha nova turma! E saiu em disparada ao encontro dos pavões. Assim que viram aquela ave esquisita se aproximando, os pavões colocaram-na para correr. Fora, fora, você não é e nunca será um pavão. E assim
a gralha conseguiu apenas o desprezo de todas as aves. Cada um deve se contentar com o que é. Leitura dramatizada. A leitura dramatizada é o processo de uma encenação com entendimento do texto literário, ou seja, dos textos que você já conhece. O objetivo é o gosto pela leitura. Na leitura dramatizada, a gente pode contar uma história com vários personagens, fazer entonação de voz, fazer com que a história fique engraçada, divertida e até mesmo com suspense. Vale relembrar também que o uso do tio é muito importante na hora da escrita das palavras. Outra importância que o reconto de fábula também, nós não podemos esquecer que na fábula sempre existe uma moral de história. E essa moral sempre nos deixa um ensinamento. Vamos responder agora às atividades. Página 19. Número 6. Observe as palavras a seguir. Nós temos duas palavras, põe e mãe. Nessas palavras, o tio aparece sobre quais letras? Vocês lembram que a tia falou? Quais são as letras que aparecem o tio? Vocês vão estar escrevendo nos quadrinhos abaixo. O tio é um sinal usado para indicar o som nasal nas vogais A e O. Não esqueçam. O tio é um som nasal. Ocorre quando, ao falar uma palavra, o som sai pela boca e pelo nariz. Eu quero que vocês falem agora em voz alta diferentes palavras que têm o sinal tio. Vocês devem pronunciar tanto com o tio quanto sem eles, de modo que vocês percebam essas diferenças. Eu vou primeiro falar a minha. Mão, mal. Anã, Ana. Agora, eu quero que vocês falem a de vocês. Feito isso, vamos para a atividade 7. Encontre no caça-palavras o nome do que as figuras a seguir representam. Em seguida, escreva essas palavras nos espaços adequados. Vocês vão estar procurando no caça-palavra algumas imagens. Observem aí essas imagens e agora vocês vão procurar e estar escrevendo abaixo das imagens. Página 20. As palavras terminadas em ão podem formar plural de 3 formas: ões, ãos ou ães. Não existe uma regra específica para fazer o plural. Isso vai depender da origem da palavra. Você vai estar escrevendo a palavra, refletindo a origem dela, da forma que ela vai estar correta a pronúncia. Aí você vai estar fazendo o uso dessas letras. Número 8. Escreva o plural das palavras a seguir. Estas palavras estão todas no singular: violão, acordeão, anão, latão, avião, alçapão, calção, ladrão, timão, leão, fogão, mão, bênção, órgão, alazão e zangão. Agora você vai estar escrevendo todas no plural. Violão. A palavra correta vai ficar violões. Ficou o uso do OES. Ões. Acordeão, acordeões. E assim vocês farão com as demais. Estejam refletindo sobre as palavras para que elas fiquem corretamente. Página 21. Tirar de letra. Reconto de fábula. Agora é a sua vez de escrever uma fábula. Você vai realizar o reconto de uma fábula. Para isso, você vai estar escrevendo a fábula que você tenha mais afinidade. Nós temos na página 21 algumas instruções. Primeiro, você vai anotar todos os detalhes importantes da fábula que você escolheu. Quais são os personagens que fazem parte da história? Que ações elas realizam? O que aconteceu no final da história? Qual é a moral da história? Depois você vai organizar o texto em início, meio e fim.
Lembre-se, durante a escrita, observe a organização do texto em parágrafos, a pontuação e o uso de letras maiúsculas no início das frases. Feito isso, nós temos alguns itens na letra número 6, você pode estar seguindo. O texto está organizado em parágrafos. Foi utilizado letras maiúsculas em nomes próprios e no início das frases? Você vai marcar sim ou não, para que você possa estar se organizando melhor no seu texto. Os personagens principais estão presentes no reconto? Há informações sobre o que ocorreu com os personagens? Os sinais de pontuações foram utilizados adequadamente? Há uma moral no final? Número 6. Leia novamente o reconto e verifique se todos os itens foram cumpridos. Vocês podem estar se organizando antes por aqui ou podem fazer a atividade de vocês, o reconto, e depois estarem observando se vocês cumpriram todos os itens. O texto está organizado em parágrafos? Se sim, você observa. Se não, você tem que observar se o seu texto está organizado em parágrafos. Foi utilizado letras maiúsculas em nomes próprios e no início das frases? Os personagens principais estão presentes no reconto? Há informações sobre o que ocorreu com os personagens? Os sinais de pontuações foram utilizados adequadamente? Há uma moral no final? As palavras foram escritas corretamente? Se vocês não fizeram isso na atividade de vocês têm que fazer todos esses itens, tem que cumprir todos eles. Número 7. Caso tenha esquecido de algo, peça ajuda ao papai ou à mamãe ou à tia e voltar ao texto para fazer os ajustes necessários. Depois vocês vão passar toda a folha limpo e escrever bem bonito para que vocês possam estar lendo e fazendo o reconto da sua fábula. Bom trabalho, uma excelente semana. Qualquer dúvida, a tia vai estar mais tarde realizando nossas atividades. Na leitura dramatizada, como eu já falei anteriormente, a gente pode contar uma história com vários personagens, fazer entonação de voz, fazer com que a história fique engraçada, divertida e até mesmo com suspense. Agora vocês vão se organizar, vão apresentar para a turma a fábula que escreveu. Para isso, siga as orientações. A apresentação será na próxima aula de língua portuguesa. Não esqueça de falar o título da fábula e narre a história bem bonito. Lembre-se de ficar atentos à postura utilizada ao falar, olhando para os colegas enquanto falam, falar em tom de voz adequado. A entonação é muito importante para transmitir a mensagem corretamente. Eu já sei que será um sucesso. Todos farão perfeitamente. Bom dia a todos. Um beijo no coração de vocês. Temos algumas imagens, alguns exemplos de fábulas. Temos o urso e os dois viajantes, a cigarra e a formiga, os três porquinhos, a tartaruga e a lebre,